Nesse vídeo vou te ensinar como você pode lidar com pensamentos indesejados e sentimentos também que você não quer sentir. Quando você sente que os pensamentos estão chegando e você está sendo esmagado por pensamentos e sentimentos, emoções que você não queria estar sentindo. Então o que é que acontece? Muitas pessoas usam estratégias erradas para lidar com esses pensamentos e sentimentos, emoções. E aí você cria uma guerra mental, um conflito dentro da sua própria mente, um conflito. E esses pensamentos eles tendem a aumentar. Fica até o final que você vai aprender como lidar com isso, de uma forma bem prática e bem simples. Imagina só que você quer escutar a Jovem Pan. Não sei nem se existe ainda a Jovem Pan. Deve existir. Ela tem uma frequência. E aí você está procurando lá, você está digitando ou trocando lá a rádio, procurando a rádio, ou até mesmo girando o dial, dependendo aí se for mais antigo o seu aparelho. E aí você passa por uma rádio, passa por outra, até chegar na Jovem Pan. E aí você vai ter um pouquinho de dificuldade para sintonizar com ela até você encontrar a frequência exata dela. E aí quando você entrar, você vai ficar nela, né? Só que tem um detalhe, para você chegar na Jovem Pan, você vai ter que passar por outras rádios, ou seja, outras frequências. Vou trazer aqui outra comparação também que você vai entender. E eu vou fazer uma associação no final com os pensamentos que eu quero dizer, né? Imagina que imagina que você imagina que você eu vou logo explicar porque eu acabei esquecendo aqui a comparação que eu ia fazer. Fazendo ao vivo aqui para vocês, fazendo com a ideia que veio na minha cabeça agora, mas me fugiu da memória. Mas vamos lá. O que acontece? Quando o pensamento vem, quando você está sintonizando as rádios, o que acontece? Vem um pensamento, vem outro pensamento, vem outro pensamento, vem outro pensamento. Pensamentos que às vezes são perturbadores. A questão é, você que é a Jovem Pan, ela está nessa frequência aqui. Se você chegar em determinada rádio e ficar prestando atenção nessa rádio que está aqui, que é outra rádio, você vai ficar nessa rádio, você vai aumentar a conexão com essa rádio, com essa frequência. Mas você quer chegar na Jovem Pan, você não quer ficar nessa rádio. Mas o que acontece, você às vezes fica fissurado por essa aqui, e por essa aqui, e por essa aqui, e por essa aqui, e não chega na Jovem Pan. A Jovem Pan tá aqui. Tem outras que estão abaixo, tem outras que estão acima, mas você até chegar na Jovem Pan, você tá girando de baixo para cima, digamos assim, e aí você ficou nessa rádio aqui, não quer sair dela mais. Mas você queria Jovem Pan, você quer Jovem Pan ou você quer essa, né? Então é a mesma coisa que acontece com seus pensamentos. Você tem que se colocar acima dos seus pensamentos. Você tem que observar seus pensamentos passando pela sua mente. Você tem que observar, mas você não deve entrar neles. Eu lembrei da comparação que eu ia fazer agora. Um passarinho, ele pega lá os ganchos dele, vai colocando os ganchos dele, né? As questões, os tijolinhos do ninho dele, né? Se ele quiser fazer um ninho na sua cabeça, ele pode até tentar. Ele pode pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer um ninho, né? Com certeza você já ouviu esse ditado em algum lugar, mas você talvez não pratica isso com seus pensamentos. Quando o pensamento chega na sua cabeça, você deixa ele fazer ninho. Você deixa ele tomar forma, você deixa ele ter espaço na sua cabeça. E você não deve deixar isso acontecer. Você não pode impedir o pensamento, você não pode reprimir o pensamento quando ele chega. Mas você não deve alimentá-lo. Outra comparação que você vai entender. Dois lobos vão brigar, né? E aí eu te pergunto, qual é o que vai vencer? Você está criando os dois ali, você está
cuidando dos dois, e os dois em algum momento vão se soltar e vão brigar por algum motivo, por instinto da natureza, não sei o que. Se você alimentar um e deixar o outro com fome, aquele que está com fome e passou vários dias sem se alimentar, ele vai estar fraco, ele não vai ter força. E o outro que se alimentou, ele vai ganhar a briga, porque ele vai estar com mais força, com mais energia para superar. E o que é que acontece? É o pensamento que você alimenta. Se você alimentar pensamentos negativos, se você der força a ele, o poder só tem a força que você permite que ele tenha, que você alimenta nele. O pensamento, o sentimento que você tem só vai ter a força, vai ter a mesma medida da força que você alimentar ele. Então faz essa reflexão consigo mesmo. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado na minha mente? Que tipo de pensamento eu tenho deixado, permitido fazer ninho na minha cabeça? É pensamento bom, pensamento positivo? Ou eu tenho deixado pensamentos negativos tomarem forma? Como eu já falei, não é você impedir o pensamento quando ele chega, não é você bloqueá-lo, porque isso se chama repressão. Você reprimir, ele volta para o inconsciente, mas esse inconsciente ele borbulha e chega um momento que ele vem à tona como um vulcão. Ele entra em erupção e o pensamento vem de novo com muito mais força. Então você deixa o pensamento vir, deixar e vir, deixar ir também quando ele for, porque você pode pensar, pode refletir. Às vezes você se preocupa com uma coisa e essa coisa passa. Daqui a pouco aparece outra coisa muito similar e passa. E daqui a pouco vem outra coisa e você pensa de novo e passa. E ou seja, esse pensamento ele fica se repetindo. E se você resistir a esse pensamento, se você querer não pensar nisso, é a mesma coisa lá do elefante cor-de-rosa. Talvez você já ouviu essa metáfora também, falando o quê? Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. E o que é que aparece na sua mente é justamente o elefante cor-de-rosa. Por você não querer pensar, por você querer forçar, é como se o seu inconsciente dissesse assim: cara, o proibido é mais interessante. O que é que esse cara tem que isso aí é proibido, que quer deixar eu pensar nisso? Então eu vou pensar mais, porque eu estou curioso para ver como é que é esse negócio. É como se fosse isso. Tanto não é por acaso que o inconsciente ele é comparado à criança interior. Não é à toa que o inconsciente ele é comparado com o nosso lado irracional, ilógico, o nosso lado instintivo, o nosso lado animal. Então faz essa reflexão consigo mesmo. Lembra das analogias que eu fiz. Sua mente é uma antena de rádio. Ela emite e ela recebe informações. Não permita se fixar em energias baixas. O pensamento vem, deixa ele vir, tá tudo bem. Mas ele vai passar. Observe esse pensamento indo pela sua mente. Não alimenta ele, não fica preso nele, não dá razão para ele, porque até eu tenho vídeos gravados anteriores que falam sobre obsessão espiritual. Quando você permite que um pensamento tome conta de você, você está abrindo brecha para obsessores espirituais. Você está abrindo brecha para o seu inconsciente criar mais fantasias negativas acerca daquela experiência que você não quer viver mais. Então aceita que esse pensamento faz parte, não reprima ele, não brigue consigo mesmo por estar pensando isso, mas deixe ele passar. Deixa ele ir, deixa ele ficar um pouco, no tempo que ele quiser ficar, e daqui a pouco ele vai embora. Mas vive o aqui e o agora, criando uma associação do que você está vivendo agora, e integra esse pensamento como parte desse momento, tá certo? Lembra da associação que eu fiz com a rádio? Lembra, não deixe esse pensamento fazer ninho na sua cabeça. E lembra que o proibido é mais interessante para a criança, porque a curiosidade dela é despertada. Então, não reprima o pensamento, deixa ele vir, deixa ele ficar e ele vai embora no momento certo. Porque se você reprimir, ele vai voltar com mais força depois, porque as experiências, o inconsciente ele trabalha com complexos, com experiências derivadas, ou seja, uma experiência chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra. Tanto é que você se preocupa com uma coisa, você fica ansioso por algo, você fica com medo por outra. E sempre existem situações que vão chegar na sua vida para fazer você sentir isso.
é uma experiência, duas, é milhares de experiências o tempo todo, chegando, e a cada ciclo e a cada momento esse ciclo se repete, né? Não é sobre uma experiência específica, é sobre esse tipo de informação que o seu cérebro está fazendo essa leitura dessas informações, desse complexo de pensamentos e emoções associadas. Associação de informação, de pensamento e emoção, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que vai tocar a quem você vira mandar essa informação. Talvez você nunca tenha visto uma explicação como essa, dessa forma que eu trouxe aqui para você, que é muito prática, muito simples e muito poderosa, tirada de estudos, tirada de conhecimentos de vários anos que eu venho buscando, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.